Então, boa noite a todos. Vamos dar início ali à nossa disciplina de doenças transmissíveis e não transmissíveis, né? Vai ser essa nossa próxima disciplina, tá? E vamos dar início hoje falando sobre os conceitos, né, e classificação ali das doenças transmissíveis e não transmissíveis, ok? Bom, só uma questão. Vocês estão conseguindo ver o slide, gente? Tá tudo certo? Estão conseguindo me ouvir? Sim, professor. Então tá bom. Bom, vamos deixar as perguntas para o final, tá? Que nem a gente fez na aula passada. Acho que acabou sendo um pouquinho mais produtivo, tá? Bom, Beleza. vamos começar falando sobre as doenças transmissíveis, tá? Então são doenças causadas por um agente infeccioso ou suas toxinas e contraída através da transmissão desse agente ou seus produtos, do reservatório ao hospedeiro suscetível, diretamente de uma pessoa ou animal infectado, né? Ou indiretamente por meio do hospedeiro intermediário de natureza vegetal ou animal, de um vetor ou de um ambiente inanimado, tá? Então vamos lá. Em tese, é uma doença que pode ser transmitida de um ser vivo para o outro, causando os danos à saúde, tá? Então, é muito simples. O conceito aí de doenças transmissíveis, tá? Então, é uma doença que ela foi ali transmitida, né? Que um ser humano, que um ser vivo adquiriu ao longo do seu tempo ali, da sua história, e ela consegue transmitir de uma pessoa para outra, né? Vamos supor um exemplo do que a gente está vivendo agora, o Covid-19, né? Então a gente não consegue passar de uma pessoa para outra, então ela é uma doença transmissível, tá? Outros exemplos são as infecções sexualmente transmissíveis. Não vamos entrar nela agora, a gente vai ter uma aula só para falar de infecção sexualmente transmissível, tá? Temos a hepatite, a tuberculose, o Covid-19, o H1N1, tá bom? Gente, vamos lá. Então, é uma doença que pode ser transmitida de um ser vivo para o outro, causando um dano à saúde, tá? O que vocês acham? A dengue, né, que foi um debate que a gente teve na aula passada. A dengue, ela é ou não uma doença transmissível? Sendo que eu não passo ali de humano para humano. Gente, a dengue é uma doença transmissível. Né? Aqui, ó, é uma doença que pode ser transmitida de um ser vivo para o outro. A gente só não adquire dengue se for picado ali pelo mosquito Aedes aegypti, pela fêmea, não é? Então, o mosquito não é um ser vivo. Se ele picar a gente, ele está transmitindo essa doença, tá? Então, essa transmissão, tá? E temos as doenças não transmissíveis, tá? Que são doenças desenvolvidas ou adquiridas ao longo da vida, tá? Podendo ter causa, vamos supor, maus hábitos de vida, predisposição genética, algumas causas externas ali, como acidentes, violências, tá? Ou transtorno da natureza. De acordo com o último relatório da OMS sobre doenças não transmissíveis, não estão a ser feitos esforços suficientes para reduzir em 1/3 a taxa de mortalidade prematura por doenças não transmissíveis até 2030, tá? Então vamos lá. As doenças não transmissíveis, elas não são doenças que não podem ser transmitidas de uma pessoa para outra, elas são adquiridas ao longo da vida, tá? Seja por um acidente, por violência, maus hábitos de vida, né? Predisposição genética, tá? Então, as doenças não transmissíveis matam a cada ano mais de 40 milhões de pessoas, das quais 15 milhões
têm entre 30 e 70 anos. Mais de 80% desses chamados prematuros, né? Por que são mortes prematuras, gente? Porque eles estão abaixo da idade, da expectativa de vida, né? Então, se ele está abaixo, ele é uma morte considerada prematura, né? Os exemplos de doenças não transmissíveis. Então, a diabetes, né? A diabetes ali é um caso de doenças que ela é adquirida muitas vezes por maus hábitos de vida, por uma predisposição genética, tá bom? A hipertensão, né, que é a pressão alta, a coronariopatia, que são os problemas de coração, a bipolaridade, um transtorno de ansiedade. Então isso não se transmite de uma pessoa para outra. Isso aí são causas e consequências de uma vida, né? Ou vamos supor, transtorno de ansiedade, um trabalho num ambiente muito estressante, vamos supor, ele pode ser ali a causa de um transtorno de ansiedade, né? E aquela pessoa vai fazer um tratamento, mas ela não pegou aquilo de ninguém, tá? Então sempre que a gente for gerar esses conceitos, né? A gente tem que ver, eu adquiri essa doença ou foi transmitida a mim, tá? É sempre importante a gente fazer isso. As doenças transmissíveis, a gente tem como controlá-las, né? E as doenças não transmissíveis, a gente tem o dever de controlá-las como agente comunitário de saúde. Por quê? A gente vai trabalhar com melhora da qualidade de vida. Então aqui, ó, esses maus hábitos de vida, a gente vai tentar eliminá-los, né? Vai tentar tornar que a pessoa tenha bons hábitos de vida, tá? Quando a gente fala ali de causas externas, seja acidente, violência, a gente vai tentar se precaver a isso. Educação em saúde, o que a gente vai fazer? E educando, a gente vai sempre estar um passo ali à frente para fazer, para evitar, né, esses acidentes, essa violência, esses maus hábitos de vida, para que as pessoas consigam ter essa melhora da qualidade de vida e a diminuição das doenças não transmissíveis, tá? E agora vamos falar um pouquinho de classificação. A gente vai classificar as doenças, lembra quando a gente falou lá de indicadores, né? Então a gente vai ter que ver algumas coisinhas dentro dos indicadores. E uma delas são as classificações. Como é que eu vou classificar como ocorre cada doença, né? E, dependendo ali, ou vai ser do sexo, ou vai ser da idade. Então nisso tudo a gente vai conseguir ter esse olhar crítico para a nossa população, tá? E a primeira classificação que eu trouxe para vocês foi a classificação por sexo, que vocês vão poder fazer, né, a classificação por sexo. Então, além de existirem doenças que afetam, lógico, o sistema reprodutor, né, e órgãos característicos de cada sexo, porque aí não vai ser... A gente não vai poder, vamos supor, classificar um câncer de colo de útero como um câncer por sexo, ele vai ser mais por idade. Por quê? Porque não ocorre nos dois, tá? Lembrando, a classificação por sexo, ela tem que ocorrer nos dois, tá? Então vão existir diversas doenças que são mais comuns em mulheres do que em homens e vice-versa, né? E é importante saber que existem diferenças de incidência. Vamos supor, a neoplasia mamária, que é o câncer de mama, ela é maior em pessoas do sexo feminino, né, nas mulheres, do que nos homens. Porém, professor, os homens têm câncer de mama? Sim, tá? Lógico, a incidência é muito menor por ser uma área menos desenvolvida nos homens, as glândulas mamárias, né? Essa região das mamas, mas pode sim ocorrer o câncer de mama nos homens, né? A neoplasia mamária. E o acidente vascular cerebral, que é o AVC, ela é mais comum em homens do que em mulheres. Ocorre em mulheres? Sim. Porém, a incidência maior é na população masculina. Por que eu preciso saber disso? Para focar, para direcionar a minha educação em saúde, né? Então, quando eu vou falar ali para as mulheres, eu já tenho que falar um pouquinho sobre neoplasia mamária. Numa reunião de homens eu preciso falar com tanto enfoque? Não, tá?
Mas para as mulheres, sim. Agora, quando eu vou falar de AVC, vamos supor, eu posso falar mais direcionado à população masculina. E as mulheres, pela incidência ser menor, eu posso só citar. Eu não preciso adentrar muito nessa questão de prevenção. Então, é direcionar também o meu estudo, tá? Então, culturalmente, as pessoas do sexo masculino cuidam menos da saúde, pois não realizam os preventivos, né? Como as mulheres. Isso aí é uma realidade que a gente tem até hoje de os homens só procuram os médicos quando eles estão doentes, né? E as mulheres, elas sempre fazem um preventivo. Então, anualmente, elas estão no médico, elas vão no ginecologista, né? No mastologista. Então, elas sempre estão ali em contato com o médico, fazendo os preventivos de sempre, tá? Os homens, a gente já não tem essa cultura. A gente vai quando a gente está doente, né? E a próxima classificação que a gente pode fazer ali, gente, é a classificação por faixa etária, né? Então vão ter doenças que são mais características da população idosa, das crianças, da fase adulta, tá? Então a classificação por faixa etária é importante, pois existem doenças características para cada fase da vida dos seres humanos. Doenças que se aproveitam da imaturidade do sistema imunológico ou do processo do envelhecimento, né? Então a gente sabe ali que quanto mais idoso, né, quanto maior essa faixa etária, né, mais avançado na vida eu estou, com mais predisposição a doenças eu tenho. Por isso que ali que a gente fala que os idosos são sempre um grupo de risco para qualquer doença. Por quê? Pela idade avançada, acaba que o sistema imunológico já não é tão mais forte, eles acabam adoecendo mais, né? Eles acabam sendo vítimas ali das doenças transmissíveis, tá? E vamos supor, o Alzheimer, né? O Alzheimer ele é uma doença ali característica, com a incidência muito maior na população idosa. Temos na população adulta? Temos, com uma incidência muito mais baixa, né? O Parkinson também tem ali uma característica da população, é uma característica da população mais idosa, mas a gente tem na população adulta? Temos, tá? Então aí são características das doenças por cada faixa etária. Então é mais uma classificação que a gente pode fazer. Temos a classificação por grupo étnico, tá? Nos estudos epidemiológicos das desigualdades entre negros e brancos, existe a hipótese casual observada, biológica, tá? Então a gente vai sempre pensar pelo biológico quando a gente for falar de grupo étnico, tá? Então, decorrente de uma predisposição genética, as doenças com caráter poligênico ou multifatorial representariam um desafio às explicações do que se atém exclusivamente às variáveis de cada caráter genético, tá? Qual é a dificuldade, né, da gente falar de doenças dessa classificação por grupo étnico? É porque a gente tem uma cultura ainda no Brasil e uma desigualdade onde a população negra ela é mais afetada, ela tem diversos outros fatores além de ter a pele, né? Mas vamos supor, geralmente uma população mais pobre, geralmente a população que passa por mais dificuldade. Então, assim, é muito difícil ainda separar essa classificação de grupo étnico, tá? Então, quando vocês forem lá, começarem a atuar como agentes comunitários de saúde, vocês vão ver o quão desafiador vai ser a classificação por grupo étnico, tá? Muitas vezes vocês não vão conseguir fazer. Porém, a gente já tem uma diferença ali de incidência de anemia falciforme, que ela é muito maior na população negra do que na população branca, tá? Então, é muito difícil, porque as doenças elas acabam sendo sempre multifatorial, né? Vai entrar, junto com o grupo étnico, vai entrar fatores socioeconômicos, fatores de escolaridade, tudo mais, né? Então, o grupo étnico, ela é uma classificação, sim, mas é uma classificação muito difícil de ser feita, tá? Justamente porque a gente não pode levar em conta os outros fatores. A gente tem que levar única e exclusivamente o grupo étnico que aquela pessoa pertence.
Só que isso aí é difícil da gente excluir, né, dos outros fatores. Mas aí nós temos a classificação por inserção social, né, que acaba sendo mais fácil. E a gente vai acabar tendo uma predominância também de grupo étnico em cada parte da inserção social, tá? Já conseguimos estudar anteriormente sobre a necessidade de classificação da inserção social da população, né? E com isso temos uma noção sobre a importância dessa classificação. Podemos determinar a classificação social como uma base de intervenção à saúde, pois a inserção social de uma pessoa vai influenciar nos riscos que a mesma está exposta. Vamos supor, como os hábitos alimentares, moradia, hábitos de vida, ambiente de trabalho, os hobbies, né? E esses fatores vão influenciar diretamente ali na saúde daquela população, tá? Então, quando a gente for levar inserção social, a gente não pode levar em consideração, vamos supor, duas pessoas de inserções sociais distintas tentar tratar da mesma forma. Primeiro, o nível de escolaridade, né? E aí o nível de entendimento também daquela pessoa quanto às suas reais necessidades, tá? E também nós temos ali, como eu falei, a moradia, o saneamento básico, o acesso dos dois vai ser igual? Dificilmente, tá? Os hábitos alimentares, né? Vai ser totalmente diferente. Quais são os hábitos de vida dessa população? Quais são os hobbies dessas populações distintas, né? Então isso tudo vai mudar. Isso tudo são questões que influenciam, como a gente já viu lá atrás nas matérias anteriores, na qualidade de vida das pessoas. Qualidade de vida, qualidade de saúde dessas pessoas, ok? Temos as classificações também, gente, por distribuição geográfica, né? Então a gente ali tem um país muito grande, né, onde as doenças do norte não são as mesmas do nordeste, que não são as mesmas do sul, né? São doenças totalmente diferentes, né? Distribuições geográficas muito distintas dentro de um mesmo país. Por isso que o SUS ainda, como eu falei naquela vez, tem um enfrentamento muito complexo ainda para se instaurar a nível Brasil. Por quê? É um país muito diferente dependendo das próprias regiões, né? Então ali, tem só com o microfone ligado, deixa eu só desligar aqui. Acho que foi. Então, quando a gente vai falar de distribuição geográfica, a gente tem que levar em consideração alimentação típica, cultura, né? Clima da região, né? Situações econômicas de cada região, as situações regionais, né? A fauna, a flora, tudo ali vai influenciar na qualidade de vida daquela pessoa, né? Nos tipos de doenças que podem ser geradas para aquela população específica, tá? Então a distribuição geográfica ela é uma classificação importante para a gente saber também, vamos supor, como agir em determinada região. Lembra quando a gente falou ali em parasitologia que a gente tinha características ali da região amazônica, né? Doenças características da região amazônica. Então, lá naquela região a gente vai agir de uma forma. Na região que não seria, a gente vai agir de outra forma totalmente diferente. Porque vai mudar muito ali de uma população para outra, tá? O exemplo é o Distrito Federal, em que se tem uma incidência elevada de doenças respiratórias que se justifica pela rápida mudança de tempo e clima com baixa umidade, né? Então aqui, quem no Distrito Federal, ou pelo menos a gente não conhece alguém que o ano todo está gripado, né? Então, por quê? Justamente essa mudança de clima, onde de manhã faz muito frio, à tarde muito quente e à noite chove, né? Então, o Distrito Federal a gente tem muito essa dificuldade, tá? Então, isso aí. Aí, o que nós temos que fazer? Quando eu pego essa incidência por distribuição geográfica, eu consigo trabalhar em loco ali, consigo trabalhar mais especificamente naquela região que tem uma incidência maior, tá? Então, tranquilo até agora? Tudo bem?
bem. Então tá bom. Bom, vamos falar um pouquinho, gente, sobre formas de transmissão. A gente falou, então, que as doenças transmissíveis, né, é passada de um ser vivo para o outro, né? Mas aí, existem algumas formas de transmissão, tá? Então, transmissão é a transferência de um agente etiológico animado de uma fonte primária de infecção para um novo hospedeiro. A transmissão, ela pode ser ali de dois tipos. A transmissão horizontal, né? E aí, isso aqui é importante a gente conhecer. Vamos colocar aqui a árvore genealógica, né? Então, vamos supor... Opa, nesse aqui a caneta. A árvore genealógica, vamos supor, eu tenho um quadradinho aqui. Na horizontal, eu vou ter uma transmissão de pessoa aqui de um lado para o outro, né? E nós temos a transmissão vertical. Quando a gente vai falar ali de árvore genealógica, tá? É só um exemplo, tá? Para ficar mais tranquilo para vocês. Essa transmissão aqui, ó, ela é feita de mãe para filho, tá? Então essa transmissão vertical, ela vai acontecer somente de mãe para filho, tá? Mas aí, vamos primeiro para a horizontal. Então, na transmissão horizontal, ocorre a transmissão do agente de um indivíduo para o outro da mesma espécie ou não, tá? Então, vamos supor o caso da dengue, não é da mesma espécie, tá? Então, são 4 subtipos de transmissão horizontal, né? A transmissão direta, a direta imediata, a direta mediata e a indireta, tá? Vamos entrar em cada uma. Então, na transmissão direta, tá? Ou contágio, aqui na transmissão direta ou contágio, ocorre a transferência do agente etiológico sem a interferência de veículos, tá? Então, ser animado ou inanimado que transporta um agente etiológico. Então, é direto. Vamos supor o Covid-19, tá? Ele é uma transmissão direta. Ele não precisa de um veículo. Transmissão direta imediata. É a transmissão direta em que há um contato físico entre a fonte primária de infecção e o novo hospedeiro, né? Então tem que ter o contato físico, tá? A transmissão direta mediata, né? É a transmissão onde não precisa ter um contato físico entre a fonte primária de infecção e o novo hospedeiro, tá? E a transmissão se faz por meio de secreções oronasais, tá? Vamos supor as gotículas de Fluge, tá? Um exemplo da transmissão direta mediata é o Covid-19. Eu não preciso ter um contato físico. As gotículas, né, ou os aerosóis, eles fazem essa transmissão direta, tá? Agora, as famosas bactérias multiresistentes, né, que a gente tem no hospital, elas são só de transmissão direta imediata. Então, se eu pegar numa pessoa que tem uma bactéria multiresistente, se eu pegar nela, eu transmito. Se eu não tocar naquela pessoa ou algo que ela está encostada ali, não vou pegar, tá? E temos a transmissão indireta, tá? A transferência do agente etiológico ocorre por meio de veículo inanimado ou animado. Vamos supor, uma transmissão pela água, pelo ar, o alimento, os solos, fomites, né? Ou algum objeto do uso pessoal do portador, ok? E temos a transmissão vertical, que ocorre da passagem do patógeno da mãe para o bebê durante a gestação, tá? É aquela que eu falei. Ela vai ser transmitida conforme a árvore genealógica, né, que a gente conhece já. Então, ela vai ser transmitida de mãe para filho, tá? Lógico, na gestação. Durante o trabalho de parto ou no parto propriamente dito, né? O contato com as secreções cérvico-vaginais e o sangue materno. Ou até a amamentação, tá? O vírus HIV é um dos que podem ser transmitidos dessa forma, possibilitando que o bebê desenvolva AIDS, né? Por isso que
toda mãe que é soro positivo, ela vai fazer um parto cesáreo, tá? Justamente para não ter para evitar esse contato com o sangue materno, com as secreções cérvico-vaginais. Então hoje é protocolo. Se a mãe testou positivo para HIV, o parto vai ser cesáreo, tá? Para justamente evitar essa transmissão do vírus HIV aqui na transmissão vertical, ok? Bom, gente, muito obrigado pela presença de todos. Essa foi a nossa aula de hoje. Fiquem bem.